Deu? Deu. Então, o que eu falei só foi ouvido pela mesa e não no YouTube, né? Exatamente. Bom, então eu repito, sem o risco de ser redundante ou tautológico. Dou por aberto os trabalhos das nossas atividades de hoje à noite, do ciclo de palestras em homenagem aos 20 anos de promulgação do Código Civil, agradecendo inicialmente a presença de duas intelectuais de primeira grandeza, a doutora Rosa Maria de Andrade Neri e a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que abrilhantarão os nossos trabalhos de hoje à noite. A doutora Rosa Maria de Andrade Neri discorrendo sobre o tema da responsabilidade civil e a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva sobre a matéria de direito de família. Agradeço igualmente a presença do Dr. Carlyle Popp, o nosso ex-presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, e do Dr. Alfredo de Assis Gonçalves Neto, que falará amanhã de manhã sobre a questão do direito empresarial. Agradeço mais uma vez, eu já tinha me referido a isso hoje pela manhã, mas faço questão de repetir a deferência com que me honrou o desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão para coordenar juntamente com ele esse ciclo de palestras em homenagem aos 20 anos de promulgação do Código Civil. Passo de imediato a leitura do currículo da primeira conferencista da noite, da doutora Rosa Maria de Andrade Neri. A doutora Rosa Maria é professora associada de Direito Civil da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Livre docente, doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É árbitra em diversas câmeras de arbitragem do Brasil, destacando-se as do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp-Ciesp. Foi procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo por 20 anos e desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por 15 anos. É titular da cadeira de número 60 da Academia Paulista de Direito, da qual foi presidente, e da cadeira número 55 da Academia Paulista de Letras Jurídicas. É membro da Academia Brasileira de Direito Civil, da Academia Taubatiana de Letras Jurídicas, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, da nossa ADFAS, e da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia. É fundadora e titular da União dos Juristas Católicos de São Paulo. É autora da obra Introdução ao Pensamento Jurídico e a Teoria Geral do Direito Privado, obra vencedora do primeiro lugar do Prêmio Jabuti de 2008 como melhor livro de direito. Aproveito para informar a doutora Rosa Maria que os meus alunos todos obrigatoriamente leem essa obra primorosa, que abre a cabeça deles para a vida futura, quer como intelectuais, quer como profissionais do direito. É coordenadora juntamente com o Dr. Nelson Neri Júnior, da Revista de Direito Privado, da editora Revista dos Tribunais. É ainda autora de diversas obras de grande influência e acatamento no meio acadêmico, nos tribunais do país, bem como perante órgãos administrativos e de importante circulação no mercado jurídico nacional e internacional. É professora do curso de graduação e de pós-graduação em Direito da PUC de São Paulo e professora colaboradora do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Quero ainda fazer aqui um adendo que não é comum na leitura dos currículos, mas conhecendo como eu conheço a doutora Rosa Maria de Andrade Neri, faço questão de ressaltar, a par das virtudes de ordem intelectual e profissional,
A doutora Rosa Maria de Andrade Neri é uma figura humana de grande expressão, o que lhe granjeia a admiração de todos que têm o privilégio de a conhecer. Passo de imediato a palavra à conferencista dessa noite, doutora Rosa Maria de Andrade Neri, que discorrerá sobre o tema da responsabilidade civil no Código Civil de 2002. Com a palavra, doutora Rosa Maria. Prezado professor doutor Eduardo de Oliveira Leite, a parte mais importante do meu currículo é ter a sua amizade, essa benevolência da sua amizade. Muito obrigada pelas palavras elogiosas e saúdo aqui também o eminente desembargador Cleiton Albuquerque Maranhão, o eminente professor Kerley Pop, a queridíssima amiga professora doutora Regina Beatriz e o eminente professor Algredo de Assis Gonçalves Neto. E a todos os que nos ouvem, eu transmito um grande abraço e um prazer enorme de poder lhes falar. Eu, por convite do professor Eduardo Leite, escolhi esse tema tão interessante, responsabilidade civil. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos sobre a importância desse tema no cenário do direito. Repiso sempre o fato de que o direito tem uma característica muito própria, que é a coercibilidade. E a coercibilidade do direito faz dele uma ciência e uma técnica toda própria, toda especial, que o distingue de outras ciências humanas, a sociologia, a teologia, a religião, a filosofia, todas elas ciências humanas de grande importância para o direito, não têm esse aspecto da coercibilidade, esse poder que o direito tem de nos obrigar a fazer o que não queremos, a impedir que nós façamos o que queremos e a fazer com que entreguemos aquilo que é importante entregar, porque essa é a ordem das coisas jurídicas. Essa coercibilidade própria e característica do direito marca de maneira indelével a responsabilidade civil. A responsabilidade civil, o sistema de responsabilidade civil, é todo ele marcado por essa característica forte da imputação civil dos danos. E a imputação civil dos danos nos colhe sob o domínio da lei, sob o domínio da força coercitiva do direito. E isto em todos os aspectos da ciência jurídica e de maneira muito própria e atinente aos nossos interesses pessoais no direito civil. Está lá na teoria geral do direito civil, na parte geral do Código Civil. O que, o quem e por quê. Como é que nós nos relacionamos, sobre que coisas temos interesses e quem são as pessoas que se interessam pelas coisas que eventualmente podem ter um atrito que mereça a pacificação que o direito traz. Na parte especial, em todos os livros da parte especial do direito civil, o direito de família, o direito de sucessões, o direito de obrigações, de contrato, os direitos reais e o direito de empresa, ele está jungido a essa circunstância toda própria da imputação civil dos danos. Por isso, quando faço uma análise da principiologia do direito civil, sempre colho com muita animação 3 princípios ao lado de um mais importante, que é o da dignidade da pessoa humana, que é de direito em geral. Mas no direito civil especificamente, 3 nos saltam aos olhos, realçam a nossa preocupação e a conduta que nós devemos ter na nossa lógica jurídica, que é o princípio da autonomia privada, o princípio da imputação civil dos danos e o princípio da lealdade, também dito boa-fé objetiva. O que dizer desses 2 princípios? O da autonomia privada, nós não temos dúvida de celebrar como sendo o mais civil dos princípios de direito em geral. Por quê?
porque é pela autonomia privada que nos é dada a característica de nós criarmos normas particulares que regem a nossa atividade e a nossa vida e os nossos atos pessoais. A empresa, a pessoa física e a pessoa jurídica se realizam no mundo dos fenômenos jurídicos pelo princípio da autonomia privada. É a liberdade, é a palavra empenhada e, mais do que a palavra empenhada, é essa declaração que fomenta a criação de regra jurídica. O princípio da imputação civil dos danos nos remete a essa circunstância toda peculiar que faz com que o nosso agir e as consequências nefastas do nosso agir possam implicar para nós a perda de parte de nosso patrimônio para compensar os danos que a nossa atividade desastrada possa causar a outrem. É diferente da imputação penal. Nós, do direito civil, há mais de 2000 anos, nós abolimos a pena de liberdade e da vida na responsabilidade civil. A responsabilidade civil se compadece de atingir o patrimônio do devedor. É isso que significa imputar civilmente um dano. Procurar qual é o patrimônio da pessoa responsável que possa suportar a indenizabilidade. E aí, nessa circunstância, nós vivemos um paradoxo, de certa maneira, um paradoxo de ordem lógica e cultural. Que paradoxo é esse? Nós sempre aprendemos, e isso faz parte da nossa formação latina, que é a palavra e pela palavra que nós empenhamos o nosso compromisso. Fazer um contrato é celebrar a palavra dada, celebrar a ordem das coisas cumpridas e aquilo com que nós nos comprometemos. Então, o contrato é a expressão mais extraordinária do princípio da autonomia privada e o testamento, como negócio jurídico unilateral, é uma benfazeja situação jurídica de liberdade e de autonomia privada. Mas nem só da palavra vivem as vicissitudes da vida moderna e da vida civil. Também na nossa conduta, na nossa atuação, na nossa atividade, nós vivenciamos a experiência da responsabilidade civil. E ela não se dá pela palavra, mas se dá pela forma como nós nos conduzimos nos nossos atos da vida civil. E aqui uma presença, vamos dizer assim, toda especial. Há uma passagem lindíssima na história do direito empresarial de Bonfante, em que ele diz que o ato é latino e a atividade é oriental, porque a atividade comercial, a atividade empresarial, ela segue o rumo do sol, da direita para a esquerda. E nós, fazendo essa comparação com a nossa vontade culturalmente latina, nós somos ocidentais, nós queremos da esquerda para a direita. Isso se revela em muitos movimentos da escrita, por exemplo, oriental, que vem da direita para a esquerda, e a nossa, que vem da esquerda para a direita. Se revela, por exemplo, em manifestações culturais religiosas. Por exemplo, nós, os cristãos católicos, fazemos o nome do Pai, puxando a treva da esquerda para a luz da direita. E os orientais já fazem o contrário, puxam a luz para as trevas, como que num caminho que caminha, segundo Bonfante, no mesmo sentido do sol. E por que essa diferença cultural é tão marcante? Porque o comércio, a empresa, começa no Oriente. E aqui no Ocidente começa a família, começa a estrutura da casa, começa a vida da empresa familiar, do sustento, da vida, da estrutura, do focolare, de fazer em torno do fogo o nascimento da estrutura de segurança da vida e da liberdade. A empresa ocidental é a família, a empresa oriental é o comércio, são as caravanas que vêm em busca do sol. Essa realidade
tão interessante, ela vem impactar a nossa situação de hoje, de 2022 no Brasil. E os senhores vão perceber isso no contraponto de dois princípios de direito privado, civil e empresarial, que estão na autonomia privada, toda latina, e na lealdade, toda oriental. Porque essa lealdade que chega para nós em 2002, pela mão dos que fizeram o Código Civil brasileiro, com a interferência de Clóvis Couto e Silva, de Miguel Reale e de tantos outros, vem trazer para nós uma contribuição oriental para nos orientar a respeito da experiência da responsabilidade civil. E muito curiosamente, essa experiência oriental já é apreendida pelos romanos lá atrás, na invasão do Império Romano, quando os bárbaros chegam e se apossam do espaço que era do Império Romano, mas são subjugados pela força da cultura romana. Mas essa cultura romana que impunha o respeito à palavra dada, ao querer, à vontade realizada, o efetivo compromisso da palavra dada, querida e celebrada, é o mesmo povo, é a mesma cultura que recebe a influência dos bárbaros. E essa influência era tribal, não era civil. Era tribal porque havia o chefe, que não quebrava a lealdade, que seguia firme na sua fé de que tinha que conduzir, qual uma alcateia, o seu grupo para a sorte e não para o desespero. Essa lealdade que se espelha nas palavras da natureza, dava para o nosso chefe tribal dos bárbaros o nome de Aish. Ele era o carvalho, aquele que não se verga, que não se compadece dos ventos que tornam as coisas fluidas. Aish, em alemão, é fé, é lealdade. Essa lealdade inspira o código depois, com as evoluções culturais, inspira o código alemão, o BGB, e traz para nós essa força que vai se impregnando na nossa cultura. E o que acontece? Nós temos hoje no Brasil dois sistemas muito fortes de princípios. Um que se baseia, que se lastreia na autonomia privada e outro na conduta, na lealdade, na boa-fé. Eu sempre gosto de me lembrar de uma frase tão espetacular de Guimarães Rosa, quando ele termina o seu grande sertão, quando ele diz: o real não se mostra nem na saída nem na chegada, mas durante a travessia. E esse real que se mostra durante a travessia é aquilo que nós nos cobramos durante a existência do contrato, durante a existência do casamento, durante a existência da empresa. Como foi que você se conduziu depois que você prometeu que faria, que deixaria de fazer, de se comprometer com a palavra? Como é que você se comportou? Como é que você se conduziu? Eu tenho sofrido com a dificuldade de nós compreendermos essa dicotomia que pode perfeitamente se amalgamar, mas que por causa da nossa formação cultural tão estruturada na nossa latinidade, nós temos dificuldade de olhar para o comportamento como algo que às vezes é antagônico ao que nós prometemos. Mas eu compreendi, de certa maneira, algumas coisas que podem nos ajudar a pensar. Há um livro do professor Paul Rubier, que o professor Eduardo Leite, por certo, conhece, grande estudioso do direito francês como é, e grande cultor da língua francesa, Droit subjetif et situações juridiques. Ele faz uma distinção entre relação jurídica e situação jurídica. Ele diz, há coisas que são relacionais. Essa fenomenologia do direito, composta de fatos, de atos e de negócios jurídicos, às vezes se dão por uma explosão da vontade, puramente da vontade. Vínculos negociais, vínculos decorrentes da vontade,
contratos, negócios e atos que podem ser ilícitos no sentido de gerar dano e indenização. Mas há um outro componente, um componente de ordem, vamos dizer assim, existencial, que pode nos investir numa determinada situação jurídica. E ele nos lembra que alguns fenômenos tão presentes na nossa experiência humana atual do direito está conectado, por exemplo, com a nossa investidura nos nossos direitos fundamentais. Na nossa investidura de condição de proprietários, na nossa investidura de pais, na nossa investidura de comerciantes, na nossa investidura de produtores, na nossa investidura de prestadores de serviço. E que quando nós estamos diante de uma situação jurídica, de uma investidura que não decorre exatamente da palavra, mas que nos coloca alçados a uma condição de vantagem face de outrem, a responsabilidade civil não nasce subjetivamente, mas objetivamente, porque essa objetividade decorre dessa atividade, dessa situação jurídica, que não necessariamente é uma relação jurídica. Esse fenômeno relacional que nós vemos no contrato, nas obrigações, nas manifestações que derivam da autonomia privada, elas são todas elas derivadas do poder jurígeno da palavra, autonomia privada, latinidade. Mas quando nós somos alçados a você paga porque você está vivenciando uma experiência jurídica situacional, essa responsabilidade civil não decorre de um compromisso com a palavra, de uma quebra da palavra, mas de uma decorrência fática, que decorre da atividade, do risco e de outras situações muito especiais. E nessa contingência toda própria, nós encontramos no direito civil nosso brasileiro uma série de revelações no Código de 2002, muito claramente, no Código de 16, um pouco velada, talvez Clóvis Bevilacqua, que percebeu tudo isso, não tenha tido condições de regular essa orientalidade da nossa experiência. No nosso Código de 2002, nós vemos muito claramente essa experiência da atividade. Isso está no Código do Consumidor. Atividade do produtor, atividade do prestador de serviço. Consequência, responsabilidade civil objetiva. Nós vemos isso no direito real. No direito real, o proprietário está obrigado a... Existe até uma frase fortíssima de Wolff que inspira o direito real alemão e que pode perfeitamente servir para nos ajudar a compreender essa realidade. A propriedade obriga. Vejam, não estamos falando de o proprietário está obrigado. A propriedade obriga. É um fato, é uma situação jurídica de investidura. Eu me invisto dos poderes do proprietário e dos ônus e das desvantagens e dos riscos e da posição de desvantagem e dos deveres de ser proprietário. E por causa dessa posição de desvantagem, dessa situação jurídica de desvantagem, eu estou obrigado a não fazer barulho para o meu vizinho, a cuidar da minha calçada, a cortar os galhos de árvore, a cuidar do fluxo da água, a não impedir a vida que brota no terreno do lado. Esta realidade está no nosso Código Civil, sempre esteve nas ordenações do reino, sempre esteve na nossa tradição e talvez nós não tenhamos visto com a mesma clareza que hoje o Código de 2002 nos revela. Essa responsabilidade do vizinho, já dizia o nosso grande Santiago Dantas no seu livro imperdível, Direito de Vizinhança, é responsabilidade objetiva. E já estava no Código de 16. E até hoje nós vemos que a jurisprudência e a doutrina são tíbios, são fracos
quando eles têm que dizer a responsabilidade objetiva, porque a propriedade obriga. E a propriedade obriga é uma frase que revela a presença da lealdade, a presença dessa força da boa-fé objetiva que inspira e condiciona a nossa vida civil. Quando nós vamos, por exemplo, para o direito ambiental, nós estamos diante de uma situação jurídica. Eu sou empresário, dono de terras, onde eu planto, e lá tem uma obrigação que decorre do fato de eu ser proprietário, que me obriga a cuidar da mata ciliar, do riacho, do rio que passa na minha propriedade. Essa responsabilidade é objetiva, está condicionando a nossa vida civil. Se nós formos, por exemplo, para os contratos de resultado, eles têm uma estrutura que fomenta a nossa pergunta sobre por que eu estou obrigado a indenizar esse dano se não tive culpa. A culpa não se põe nessa questão, não estamos diante de palavra, de ato, não estamos diante de relações jurídicas, estamos diante de uma situação jurídica. Você está investido de uma posição tal que de tantas vantagens que você ofere por ela, você tem aqui desvantagens que colocam uma espada sobre a cabeça. Essa responsabilidade civil, ela é de investidura. Essa responsabilidade civil é objetiva. Essa responsabilidade civil é quase tribal, porque ela decorre da fidelidade às nossas conduções. Outra situação de responsabilidade objetiva, nós temos nos artigos 927, parágrafo único do Código Civil, quando entra a possibilidade do risco, estamos diante de boa-fé, estamos diante de situação jurídica. Eu, que sou transportador de carga perigosa, respondo objetivamente. Não tive culpa, foi um acidente que não pode me ser aposto como sendo causa do que sucedeu, mas eu respondo pelo risco da atividade. Essas coisas todas têm pautado a nossa situação de maneira muito peculiar. E nós não temos conseguido, talvez, encontrar uma saída para esse nosso condicionamento latino. Nada contra a vontade, nada contra a palavra dada, nada contra a análise da causa e efeito entre o comportamento nefasto e o dano iminente. É necessário fazer tudo isso se estamos diante de uma relação jurídica. Se estamos diante de uma situação jurídica, é importante encontrar, sim, um nexo de causalidade entre o fato de que decorreu o dano. Sempre é necessário encontrar o dano para que se possa dizer que há causa para a indenização, porque dano zero não recebe indenização, não justifica o pagamento de indenização. E esta outra contingência dispensa a averiguação da relação de causa e efeito pela vontade, porque não se cogita de culpa nem de dolo. Esse aspecto, me parece, pode ser melhor estudado no Brasil, pode ser melhor trabalhado, e eu sonho um dia poder ter o professor Eduardo Leite traduzindo esse livro maravilhoso de Paul Coubier. Maravilhoso porque ele nos ensina uma série de novidades que não foram, talvez, bem apreendidas pela nossa ciência atual no Brasil. E tem sido uma das causas de polêmica nos tribunais, porque nós não conseguimos impor a alguém um dever de indenizar se não descobrirmos que pelo menos uma culpinha nós devemos encontrar. E às vezes não tem mesmo. Aliás, muitas vezes não tem. Sobre a responsabilidade civil, um outro aspecto que eu gostaria de ponderar, que eu penso que é próprio do nosso tempo, é aquela distinção que se faz na jurisprudência e na doutrina a respeito do dano dito moral e do dano dito patrimonial. Na minha maneira de ver, não há dano fora do patrimônio. Todo dano é um apequenamento do patrimônio. E esse apequenamento gera indenização.
Porque a indenização é justamente essa forma, vamos dizer, estou usando a palavra em todos os seus sentidos possíveis, de recompor o patrimônio de alguém que foi lesado. Pontes de Miranda tem uma passagem lindíssima, vivo repetindo, quem já me ouviu já me viu falar, que o patrimônio é o conjunto dos bens sobre o qual o homem deita a sua sombra. Olha que maravilha, que frase espetacular. Então, o que está ali na minha sombra me pertence, é meu patrimônio. E o patrimônio tem uma conexão muito importante com o ser, porque ter é fundamental para essa nossa experiência de vida, sobrevivência, liberdade, espaço de ser e de estar. Muito bem. Essa circunstância faz com que nós achemos, por causa também da nossa latinidade, que patrimônio é tudo que tem valor material. E o que tem importância sob o ponto de vista moral não seria patrimônio. Tanto que o direito faz na jurisprudência uma distinção que, a meu ver, me parece não correta, de que existe dano patrimonial e dano moral. E que o dano moral pode ser somado ao dano estético. Como se o dano estético não fosse também dano moral e não fosse também dano patrimonial. Só tem um. É o dano, ponto. Que dano? Um apequenamento, uma diminuição, uma diminuição do patrimônio, daqueles bens que compõem a sombra da pessoa, no dizer de Pontes de Miranda. Essa diminuição, ela precisa ser compensada, indenizada, ressarcida, seja lá a forma como nós encontremos de repor àquela pessoa a situação em que ela estava antes do acontecimento nefasto. Muito bem. Por que o dano moral seria patrimonial? Porque, na minha maneira de ver, e aqui eu sigo o entendimento de um grande professor paulista, que foi Walter Moraes, que escreveu coisas lindas a respeito da concepção tomista da pessoa, para dizer, à luz dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, qual seria a nossa esfera moral. Ele diz, olha, as essências do ser humano são a vida e a liberdade. Mas, além disso, nós temos potências. Potências que podemos distinguir de várias maneiras. E, à luz dos ensinamentos de São Tomás de Aquino, ele fala as potências, por exemplo, intelectiva, potências afetivas, potências ambulativas, potência reprodutiva. E no conjunto dessas potências estão os bens que compõem os objetos de direito chamados de personalidade, que ele, Walter Moraes, dizia melhor teria sido chamá-los de direito de humanidade. Por quê? Segundo ele, esses bens não estão na nossa pessoalidade, nem na nossa personalidade, mas estão na nossa característica humana, de seres humanos. Então, ele trabalha com o seguinte raciocínio, fácil de compreender. Não temos a potência de voar. O mais pequenininho dos colibris consegue voar, e nós, com toda a nossa inteligência, não temos essa potência. Então, esse elemento não compõe os elementos dos bens que compõem a nossa humanidade. Mas viver, ser livre, essências, e pensar, potência intelectiva, agir, andar, sentir, tudo isso faz parte da nossa humanidade. Qualquer apequenamento a uma dessas potências ou essências são danos aos bens dos direitos de humanidade. Ele fala muito claramente, não é possível que o sujeito, a personalidade, e os objetos da personalidade estejam na mesma pessoa. Seria um nonsense. Por isso que ele diz, a pessoa, a personalidade, tem a sua humanidade. E aqui na humanidade, os bens que compõem, que reúnem esses elementos que, se perdidos, causam um dano que é indenizável. Então, o que seria o dano moral? Um apequenamento das nossas essências ou potências. Esse apequenamento gera indenização, reparação, ressarcimento, conforme seja a pretensão e conforme sejam as provas que estejam no jogo
da vida jurídica. Essa realidade, ela se impõe de uma forma tal que nós deveríamos dizer indenização por dano. No aspecto material, perdeu-se o carro, perdeu-se a bolsa, perdeu-se um colar de pérola. No âmbito do direito de humanidade, perdeu-se uma perna. Tem coisa mais material que isso para se dizer que o dano moral é imaterial? Perdeu-se a afetividade pela vergonha de uma cicatriz. Perdeu-se a alegria pela perda de um ser querido. Então, há perdas, e tantas quantas forem as perdas, serão as causas de indenização que, cumuladas, gerarão uma indenização total. Então, dizer o dano estético pode ser cumulado com o dano moral, é óbvio que pode, tantos quantos forem os danos sofridos e provados numa causa jurídica que possa gerar a indenização. Essa expressão dano moral me deixa aflita, porque eu acho que, embora consagrada a expressão, ela esconde a razão de ser da indenização e da imputação civil do dano, que no caso não é material. Pode não ser. Pode ser material e moral. Pode ser imaterial e patrimonial. Todos são danos patrimoniais. Eu penso, professor Eduardo, que dentro desse contexto do que eu havia me proposto, eu transmiti essas duas preocupações, que têm como mote a pretensão de ver melhor estudada para deleite nosso da área do direito e facilidade para os julgadores, uma matéria que é, na verdade, a espinha dorsal do direito. Porque se nós não formos capazes de repor os danos que nós praticamos para os nossos semelhantes, reparar, resolver, corrigir, ressarcir, nós não temos mais força para o jurídico. E a nossa ciência técnica perde seu sentido e vira uma outra ciência. Pode ser muito importante fazer uma análise daquilo e daquilo outro, mas não será a ciência jurídica, que é a ciência de coercibilidade, que a professora Regina Beatriz gosta muito de usar em direito de família e que tem toda a sua presença, porque mais do que no casamento, não existe frase mais perfeita que aquela de Guimarães Rosa. Não é no começo nem no fim que o real se mostra, mas é durante a travessia. Muito obrigada. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, doutora Rosa Maria de Andrade Neri. Os pontos que Vossa Senhoria levantou sobre o papel da autonomia privada, o papel da responsabilidade objetiva, a imputação e a sua correspondente indenizabilidade, a noção de lealdade, a dicotomia entre relação jurídica e situação jurídica, e a distinção entre dano moral e patrimonial. Também sempre eu me questionei muito sobre a forma como se é analisado em compartimentos estanques, quando na realidade um dano interfere no outro e forma na realidade um só bloco, como foi maravilhosamente apresentado pela senhora, revelam o seu acendrado humanismo jurídico. O diálogo impecável entre o jurídico e o metajurídico materializa uma nova perspectiva de abordagem que merece reflexão, capaz de abranger a riqueza do mundo jurídico. Parabéns pela sua fala erudita, que certamente motivará não só nós, os operadores do direito, às vezes já viciados com manias que nós temos e defeitos que nós temos que aperfeiçoar, mas, sobretudo, os alunos que nos escutam. Muito obrigado pela sua maravilhosa mensagem. Retorne sempre ao nosso meio. A sua presença sempre aqui é muito bem-vinda. Passo de imediato a palavra à doutora Regina Beatriz Tavares da Silva,
que falará sobre direito de família. Nem poderia ser outro tema, vez que hoje o nome de Regina Beatriz Tavares da Silva está definitivamente vinculado às questões de direito de família brasileiro. A professora Regina Beatriz Tavares da Silva é pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutora e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é fundadora da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a nossa ADFAS. Eu digo nossa porque eu tenho orgulho de participar desta associação, da qual eu sou membro fundador, junto com outras pessoas, com outros profissionais do direito, enfim, intelectuais, que vinham há anos alimentando esta ideia e que se tornou uma realidade. É também titular da cadeira número 39 da Academia Paulista de Letras Jurídicas, da APLJ. Todos já entenderam que neste encontro nós estamos cercados de confrades, de acadêmicos de diversos lugares do Brasil. É membro também do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo e do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, o CBPEG. Diretora das Relações Institucionais da União dos Juristas Católicos de São Paulo, da UJUCASP. Membro da Comissão Especial de Assessoria à Relatoria Geral do Projeto do atual Código Civil na Câmara dos Deputados. Participou de outros projetos legislativos, como o projeto de lei do novo Código de Processo Civil, foi coordenadora e palestrante em vários cursos, congressos e jornadas realizadas no Brasil e em outros países. Autora, coautora, coordenadora de vários artigos, livros e artigos. Sócia fundadora do Escritório de Advocacia Regina Beatriz Tavares da Silva, Sociedade de Advogados. Quero ainda, finalmente, ressaltar o papel fundamental da atuação da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, quer como profissional do direito, quer como presidente da ADFAS, da Associação de Direito de Família e Sucessões, o papel dessa intelectual e dessa batalhadora infatigável pela dignidade da família brasileira. A atuação da ADFAS no Brasil hoje é uma realidade. E as propostas e as lutas que têm sido empreendidas pela ADFAS são de reconhecimento notório de todos os organismos que trabalham com direito, especialmente do CNJ e dos conselhos superiores da OAB e também do STJ e do STF. A atuação da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, à frente da ADFAS, do qual nós somos membros, a doutora Rosa Maria de Andrade Neri e o doutor Nelson Neri, que falou hoje de manhã, também são membros da ADFAS, demonstrou que é possível apresentar propostas novas, que sem incidirem em mera invencionice, ou em uma mera modernidade passageira e aleatória, resgata a dignidade da família brasileira. E a fundação da ADFAS e a presidência que tem sido desenvolvida pela doutora Regina Beatriz Tavares da Silva funcionou no cenário jurídico brasileiro como um divisor de águas. Existe um antes da ADFAS e um depois da ADFAS. Logo, a presença
da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva nesse encontro, hoje à noite, resgatando a importância do nosso Código Civil de 2002, reveste-se de transcendental importância. Muito obrigado, doutora Regina, por ter aceito ao nosso convite e estar participando deste evento importantíssimo que está sendo acompanhado por alunos, professores, profissionais do direito de todas as áreas. Muito obrigado pela sua presença no nosso meio cultural. Com a palavra, a professora doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, que discorrerá, eu tenho certeza que 1 hora só será pouco, para ela falar tudo que ela tem dentro da alma, dentro do espírito e da sua experiência profissional e intelectual. Com a palavra, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Professor Eduardo de Oliveira Leite, me enche de emoção. E eu preciso efetivamente me recompor para poder cumprimentar todos que aqui estão nesta sala virtual, começando pelo excelentíssimo desembargador Cleiton Maranhão, presidente da Academia Paranaense de Letras Jurídicas. Cumprimentar o professor Eduardo de Oliveira Leite, nosso sempre ícone como doutor em direito, doutrinador, coordenador também deste evento, os ilustres membros da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, que cumprimento na pessoa do professor Carlile Pop, os ilustres professores presentes nesta sala virtual, que cumprimento na pessoa da professora querida Rosa Neri, e também do professor Nelson Neri, que já vi estar ali trabalhando incessantemente, bem atrás da professora Rosa Neri, no seu computador. E que não pude ouvi-lo hoje de manhã, em razão de todos esses trabalhos que efetivamente são diuturnos, referidos pelo querido professor Eduardo de Oliveira Leite, na nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADFAS. Prezada assistência no YouTube, é uma alegria, é uma grande honra participar deste evento. Primeiramente, por ser um evento desta nobre Academia Paranaense de Letras Jurídicas. E, claro, fique por rever, ainda que virtualmente, pela telinha, tantos amigos, queridos e tantos juristas que admiro há muitos e muitos anos. Me refiro, claro, que também ao professor Dr. Cleiton Maranhão. Quero dizer que esta felicidade aumenta porque me foi carreado o tema da minha paixão, o direito de família. E o direito de família no Código Civil. Diploma legal que tanto prezo, primeiramente, em meu lado racional. Racional porque, efetivamente, este diploma, que já tem 20 anos, com vigência, né, de praticamente 20 anos, janeiro de 2003, é um diploma legal que, sem dúvida nenhuma, era necessário no nosso ordenamento jurídico. E, no meu lado emocional, do coração, em razão da participação que tive na comissão
formada na Câmara dos Deputados, quando o projeto de Código Civil tramitava na sua fase final na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Ricardo Fius. Acusações a este Código Civil foram feitas logo no início, agora nem tantas, mas muitas no sentido de que este código não avançou como deveria avançar, que o projeto teve uma tramitação muito longa e que, por isto, seria um código defasado. Realmente, gostaríamos muito que tivesse avançado mais, que fosse muito mais perfeito do que é. Mas eu que participei deste processo legislativo, acompanhei de perto, eu posso dizer que a opção, na época, do relator, na Câmara, foi aprová-lo naquela casa do Congresso Nacional exatamente para que este, então, projeto não retornasse para o Senado, não começasse aquele ping-pong entre as casas do Congresso Nacional. E consideramos que esta opção foi correta porque muitas normas do Código Civil de 16, deste outro grande diploma legal, já estavam substituídas por normas em legislação esparsa, num verdadeiro cipoal legislativo, e também muitas normas do Código Civil de 16 precisavam efetivamente de reforma. O que foi feito na época e o que pôde ser feito na aprovação do projeto de Código Civil nessa última fase na Câmara dos Deputados foi diante de uma resolução de iniciativa do deputado Ricardo Fiuza, a alteração de dispositivos que vieram do Senado, aprovados pelo Senado, de acordo com a legislação que já havia entrado em vigor, aquele cipoal legislativo. E as inconstitucionalidades e os aperfeiçoamentos redacionais. Foi esse o nosso trabalho. A mim me coube, especialmente no livro de Direito de Família e na parte da responsabilidade civil. Então, foi efetivamente este o motivo, né, da inexistência de maiores avanços. Mas isto, em hipótese nenhuma, desprestigia este diploma legal. E quero observar que, na época, tamanha preocupação desta comissão, que ali atuou com grandes professores, professora Maria Helena Diniz, professor Carlos Alberto Dabos Maluf, entre outros, foi a de elaborarmos um projeto de aperfeiçoamento do Código. Esse projeto foi apresentado, só que o deputado Ricardo Fiuza veio a falecer. E este projeto, então, passou a ser apresentado em várias legislaturas, arquivado em várias legislaturas, por ser bastante, digamos assim, grande, não é? E de difícil compreensão até pelos próprios legisladores. E, desta forma, este projeto acabou ficando ali, não é? Na Câmara dos Deputados, sem o necessário andamento. Quem sabe, um dia, algum legislador resolve abraçar e aperfeiçoar, inclusive, esse projeto que sempre teve em vista maiores avanços e correções, porventura existentes de falhas no Código Civil atual. Bem, eu iria apresentar um PowerPoint, mas não vou fazê-lo porque, confesso, não quero ter o risco de passar vergonha em não conseguir compartilhá-lo, e, não obstante, tem aqui a assistência do senhor André, tão atencioso que foi antes mesmo deste início.
E, ao mesmo tempo, né, deixarei, professores Cleiton, professor Eduardo, este conjunto de slides à disposição da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, se quiserem fazer a sua divulgação para que a assistência possa conhecer os dados mais específicos que constam desse conjunto de slides de 112 slides. Garanto que eu não iria simplesmente ler os 112 slides. É um PowerPoint, como eu costumo fazer, por meu hábito, muito completo, não é? E o mais completo que está ao meu alcance, para que todos possam ter ali os subsídios, os fundamentos. Porque quando o professor Eduardo de Oliveira Leite disse a ADEFAS, né, e falando gentilmente da minha pessoa, não inventa, não vive de achismos, efetivamente, nós da ADEFAS, professor Eduardo de Oliveira Leite, professora Rosa Neri, professor Nelson Neri, temos esta visão do direito no seu sentido positivo, ou seja, do positivismo, com as interpretações que dão segurança jurídica a esse núcleo essencial da família. E por isso, não há como aligeirar os dados sobre o direito de família. E eu começo, então, citando uma frase da obra da professora Rosa e do professor Nelson, Instituições de Direito Civil. A liberdade para formar família não se padroniza à luz dos olhos do poder, mas dá sentido ao dever que se impõe ao Estado de resguardar os anseios de um grande projeto de vida privada chamado família. Esta frase diz tudo e acredito que deveria ficar gravada na memória de todos. Muitos seriam os temas, realmente, como disse o professor Eduardo de Oliveira Leite, impossível, em uma hora, falarmos do direito de família no Código Civil e das alterações legislativas pontuais que já ocorreram no direito de família, no livro de Direito de Família, e ainda das interpretações da jurisprudência sobre dispositivos do Código Civil e também das teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Então, eu escolhi citar algumas alterações legislativas e partir para as teses de repercussão geral. Isto. Ótimo. Receber o apoio do professor Eduardo me acalenta e me acalma. Então, vamos lá. O professor Eduardo considerou a escolha certa. Isto é muito importante para mim. Principais alterações legislativas. Guarda compartilhada, Lei 11.698 de 2008 e Lei 12.058 de 2014. Guarda compartilhada, um instituto importantíssimo pela equiparação entre homens e mulheres no exercício da guarda dos filhos. Uma guarda compartilhada que ainda é um pouco distorcida, não? Em algumas decisões, ou principalmente em algumas, aspas, doutrinas, especialmente nesse mundo da internet, mas guarda compartilhada que é o compartilhamento dos poderes de mãe e de pai sobre os filhos, que continua a existir após uma separação ou um divórcio. Ou mesmo quando não há separação ou divórcio, quando é filho que não foi fruto de casamento e tampouco de união estável. Homens e mulheres iguais, iguais no exercício da guarda. Isto foi uma luta minha na época daquela comissão, da época do projeto de Código Civil, porque
Havia, sentados ali à mesa, a professora Maria Helena Diniz não podia acompanhar-nos em viagens, então eram só homens e esta pobre mulher ali defendendo os homens, acreditem, defendendo os homens pela igualdade. Em vários dispositivos do Código Civil que foi possível esse aperfeiçoamento e adaptação constitucional, ou seja, eliminar inconstitucionalidades, e a igualdade entre homens e mulheres é constitucional, sabemos disso. Eu tive ali vários embates, não é? Mas consegui vencer, né? Afinal de contas, era uma mulher defendendo a figura masculina no casamento, na união estável, especialmente nas relações de paternidade e de filiação. Guarda compartilhada não podia ser implementada na época. Por quê? Porque não estava ainda legislada e, por isso, não caberia no código de então. Alimentos gravídicos. Mais uma lei de 11.804 de 2008, uma lei também bastante importante, né? Os alimentos à gestante, todas aquelas dúvidas que existiam sobre a legitimidade ou não da mulher que pedia nascituro sem personalidade jurídica, enfim. Alienação parental, o grande professor Dr. Eduardo de Oliveira Leite, que desenvolve este tema e ensina sobre alienação parental como ninguém. Sua grande obra a respeito da matéria, alienação parental, que foi introduzida no nosso ordenamento pela Lei 12.318 de 2010, sem modificação do Código Civil, assim como os alimentos gravídicos são leis esparsas extraordinárias, guarda compartilhada, com modificações no Código Civil. Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, o EPD, tão importante também, com tantas falhas, porque, afinal de contas, transformou o incapaz em capaz, num passe de mágica. No nosso Tribunal de Justiça, muitos valores também nesse estatuto, diga-se de passagem, mas muitas falhas, e falhas graves. O nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui, desembargador Cleiton, professor Eduardo, professora Rosa sabe disso, tem aplicado o EPD com a devida reserva. Quem não tem capacidade precisa ser interditado. Então, aquela decisão apoiada, né? Aquilo tudo que é dito no EPD é usado, sim, mas com reservas. Né? Então, é uma interpretação importante dada pelo TJSP. O divórcio no início da LIDE, Código de Processo Civil de 2015, né? É claro que matéria processual, mas se eu tiver tempo de tratar um pouco do tema 1053, que está em tramitação no STF, sobre a manutenção ou não da separação como instituto autônomo, certamente terá relevância. Os 70 anos, não é? Que passaram a ser a idade do regime da separação obrigatória de bens, que no Código Civil era uma idade menor, dos 60, né? Tantas e tantas, enfim, alterações, mas eu vou exatamente até em face desse ânimo dado pelo professor Eduardo de Oliveira Leite, iniciar as teses e a análise das teses de repercussão geral do STF. E não quero esquecer de falar de interpretação jurisprudencial, esta não do STF, mas do Superior Tribunal de Justiça e de vários tribunais de justiça estaduais, sobre os alimentos transitórios para ex-cônjuge e ex-companheira. Né? Algo que não está no Código e que vem assim sendo interpretado pela jurisprudência de uma maneira também, me parece, bastante importante. Não são todos os acórdãos que acertam, né? Todo mundo sabe que é assim, mas o Instituto que veio da jurisprudência, não é? Sobre alimentos transitórios,
é importantíssimo, porque pensão alimentícia não é aposentadoria, né? Então, trouxe efetivamente essa luz à nossa tão cara jurisprudência brasileira, tão cara jurisprudência brasileira. Eu muitas vezes digo que não fosse a jurisprudência do nosso país, né? Começando pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, de excelência, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, também, muito importante, de Minas Gerais, né, do Tribunal de Justiça de Minas, dentre outros estados brasileiros, nós efetivamente não teríamos o direito de família que temos hoje. Bem, multiparentalidade, na tese de repercussão geral, firmada pelo STF. Cito o dispositivo do Código Civil, o artigo 1593, segundo o qual o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. Muito bem. É desta disposição legal aberta, não é? Uma regra aberta, que veio a ser debatida no Supremo Tribunal Federal a adoção à brasileira, o parentesco socioafetivo, e daí se chegou à multiparentalidade. Foi uma inovação importante no Código Civil, sem dúvida. Antes, o parentesco legalmente só existia de maneira natural, pela consanguinidade, de maneira civil, pela chamada afinidade, que não é afetividade, afinidade pelo parentesco, e pela adoção, não é? Essa inovação, então, do Código Civil, trouxe mais duas espécies nesta outra origem. Parentesco por reprodução assistida, artigo 1597 do Código Civil, inciso 5º, matéria também de toda a sabedoria do professor Eduardo de Oliveira Leite, e parentesco socioafetivo, criação jurisprudencial. Parentesco socioafetivo na chamada adoção à brasileira. Foi assim que surgiu essa espécie de parentesco, com base, mesmo antes do Código, a julgados anteriores, mas depois com base naquele dispositivo do Código Civil. Eu divido o parentesco socioafetivo em duas espécies. Parentesco socioafetivo registral, que é da adoção à brasileira, e o parentesco socioafetivo chamo parental, que seria do filho de criação, ou seja, sem haver um registro. Em ambos os casos, eu defendo a omissão voluntária ou involuntária do pai biológico. Não se pode desprezar o laço sanguíneo, como sempre lembra a professora Rosa Neri. Então, omissão, né? Voluntário e involuntário. Aí nós temos este parentesco socioafetivo. Não é incomum, falando da adoção brasileira, que um homem apaixonado por uma mulher registre filho alheio como seu, criando e educando como se fosse seu. Não é incomum que esse homem venha a separar-se dessa mulher. Não é incomum que esse homem, arrependido do que fez, já que o afeto terminou pela mãe desse filho, queira também deixar de ser pai. E também não é incomum que esse filho queira o reconhecimento da paternidade biológica, também da paternidade biológica. Ou mesmo o pai biológico queira o reconhecimento deste filho como seu. E foi daí que surgiu toda esta jurisprudência importantíssima no direito brasileiro para afirmar dois requisitos. Tratamento, tractatus, o pai ou a mãe deve tratar o filho como seu, e a recíproca é verdadeira, e reputácio, ou seja, a sociedade deve reconhecer a existência da relação de paternidade. Inexistência de vício de consentimento, ou seja,
O homem que registra o filho como seu deve ter consciência de que se trata de filho alheio. Se for enganado, obviamente, não haverá o parentesco socioafetivo, né? E este registro de nascimento poderá ser anulado. A ausência de vício de consentimento já está considerada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui, depois no material que eu vou entregar aos professores, efetivamente se vê que o STJ, com o seu costumeiro bom senso, não abre mão, né, do consentimento que seja, obviamente, viciado para que possa, não é, ter todas essas consequências vistas. Aí, nós temos tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. RE 898-060, Santa Catarina. Relator, ministro Luiz Fux. Tema 622. O tema foi assim formulado: prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica. Vejam a formulação. Ou seja, prevalência de uma ou outra espécie de paternidade, a socioafetiva ou a biológica. A ADEFAS atuou como amicus curiae neste processo, neste recurso, e qual foi, então, a tese firmada? Uma tese firmada com maioria, não unanimidade, votos divergentes do ministro Dias Toffoli, do ministro Marco Aurélio, os demais convergentes. A tese foi fixada do seguinte modo: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. Então, vejam, considerou aqui o Supremo Tribunal Federal a paternidade socioafetiva registral e a paternidade socioafetiva não registral, que eu chamo de parental. Ainda não encontrei um nome melhor, mas certamente com as luzes dos professores, algum nome melhor poderá ser dado. Mas, enfim, vejam, isto é importante, né? E, ao mesmo tempo, implantou na adoção à brasileira, no filho de criação, quanto ao filho de criação também, ou seja, nessa paternidade socioafetiva não registral, implantou a multiparentalidade, a possibilidade de registro do socioafetivo e do biológico, dupla paternidade, multiparentalidade. Na adoção à brasileira e no parentesco socioafetivo não registral. Ministro Dias Toffoli fez uma sugestão de outra tese, e que eu faço sempre questão de citar, porque me parecia, como me parece até hoje, muito mais adequada. O reconhecimento posterior do parentesco biológico não invalida necessariamente o registro do parentesco socioafetivo. Ou seja, arbítrio do Poder Judiciário, tendo em vista o melhor interesse do filho. Menor. E que sempre me pareceu, que deveria ter sido a tese adotada, mas não foi. Então, acórdãos começaram a ser proferidos em várias instâncias e no Superior Tribunal de Justiça, cito um do ministro Marco Aurélio Belize, 2018, em que este acórdão fala do conflito entre paternidade socioafetiva e biológica, fala da multiplicidade de vínculos parentais, mas nega o reconhecimento concomitante, dizendo desta possibilidade de biparentalidade ou multiparentalidade somente quando atender ao melhor interesse da criança. Então, vejam como esta matéria, esta tese de repercussão geral, já vem sendo aqui interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça.
multiplicação de pais ou de mães. Escutamos isto e vemos isto e lemos isto, como se fosse uma ideia de que a multiparentalidade é sempre benéfica, quando não é. Benefícios: duplicidade de devedores de pensão alimentícia, duplicidade de heranças do filho, só que a recíproca é verdadeira. Guarda e direito de visitas a serem exercidos por todos. Incentivo ao desafeto. Um homem evitaria uma união com uma mulher que tenha filhos menores porque poderá ser obrigado a pagar-lhes pensão alimentícia se ocorrer a separação do casal? Um homem evitará essa união porque terá mais um herdeiro necessário? E isto não é ficção, não é imaginação de professor, que às vezes, não é? Os jovens dizem, navega na maionese, desculpe, professor Clayton, né? Mas usando essa expressão, né? Navegamos na maionese. Não, não é algo que não ocorra nos dias de hoje por força desta multiparentalidade. Recebo inúmeros clientes que, apaixonados pela mulher, gostam muito também do enteado ou da enteada, mas estão apavorados com a ideia de terem um herdeiro necessário a mais, por não ser esse o objetivo desta relação entre enteado e padrasto. Então me perguntam, continuo a pagar as despesas? Continuo a sustentar essa criança ou esse adolescente? Vejam que drama também para os advogados. É. Que resposta dar? Bem, então, claro que sempre procuramos dizer, né, do melhor para todos, para a família, né? Esse é o nosso dever ético, né? Mas não podemos deixar também de falar aos nossos clientes sobre os riscos, por dever ético também. Piorou muito isto tudo quando veio o provimento CNJ 63/2017. Este provimento tornou meramente administrativo o procedimento de reconhecimento da paternidade e da maternidade socioafetiva. E este provimento trazia várias hipóteses, né, possíveis. Um pai e duas mães, dois pais e uma mãe, dois pais e duas mães. Enfim, este provimento nos dava, na sua redação original, uma ideia de imensa insegurança jurídica, sendo o registro irrevogável, de uma criança que não pudesse nem mesmo se expressar em qualquer idade, um pai e mãe casados novamente com outras pessoas, dando-se todos muito bem, poderiam, num dia impensado, chegar no registro civil e registrar esta criança como filho do padrasto e da madrasta, de maneira irrevogável. Os registros civis, com uma dificuldade imensa e efetivamente muitíssimo preocupados, aqueles oficiais de registro civil que têm bom senso e que cumprem os seus deveres de ofício com esta norma. Como avaliar a paternidade socioafetiva ou a maternidade socioafetiva nestes casos? Não é? Sem estrutura para isso. Foi feito, então, um esclarecimento. Nós, na ADEFAS, nos manifestamos muitas vezes por meio de artigos, comentários, não participamos deste processo no Conselho Nacional de Justiça, não tivemos essa oportunidade, mas nos manifestamos muito. E o ministro João Otávio de Noronha, corregedor, então, de Justiça, Nacional de Justiça, deixou claro que, em escritos, inclusive seus, que a norma teve em vista a possibilidade de reconhecimento de
maternidade socioafetiva por casais do mesmo sexo. E deixou clara a impossibilidade de registro de multiparentalidade. Veio, então, o provimento 83, em 2019, após as nossas manifestações dos professores da ADEFAS. E o Conselho Nacional de Justiça diminuiu o gravoso provimento anterior, colocando a idade mínima de 12 anos e uma série de exigências que o registro civil deve fazer para que se comprove perante o cartório de registro civil a relação socioafetiva. E, além disso, numa interpretação, acho que é a mais adequada, essa paternidade socioafetiva só podendo ser registrada, ou essa relação socioafetiva, dos 12 aos 18 anos, e não depois disso. Imaginem o número de fraudes, de desvios de finalidade, de tudo, não é? Que poderia existir antes. E não é que deixe de existir agora. Agora é exigido também o parecer do Ministério Público, que é de suma importância. E a inclusão de um único ascendente socioafetivo pela via registral. Isto está expresso no artigo 14, parágrafo 1º do provimento 83 de 2019. Realmente, o que este provimento 83 fez foi limitar o registro da socioafetividade e evitar o adultocentrismo, citando os dizeres do professor Eduardo de Oliveira Leite, nos grandes temas da atualidade, no livro da adoção, coordenado por ele também. Em seu artigo, ele diz: deve ser combatida a tendência da ciência jurídica de centrar tudo ou quase todos os interesses na ótica ou a partir da ótica dos adultos. Com essa tendência, o professor diz, o direito de família volta-se ao chamado adultocentrismo, que cega os intérpretes, de modo a perderem a visão sobre os principais direitos na esfera familiar, que são os direitos dos incapazes de tomar decisões, os filhos. Essas perspectivas adultocentristas, efetivamente, são excludentes e egoístas. Então, aí a grande contribuição, uma das grandes contribuições do nosso querido professor Eduardo. E, passando agora a um outro tema, já vejo que são 20 e 26, preciso agora correr um pouquinho mais, né? Equiparação dos efeitos sucessórios da união estável aos do casamento, matéria que será tratada certamente pelo grande professor Atalá Correia, que trabalhará nas sucessões, não é? No direito das sucessões, neste evento. Trabalhará, não é, professor Cleiton? Amanhã, né? Amanhã. Amanhã, professor Atalá Correia, não percam. E aí, então, eu não posso deixar de fazer referência, sem invadir o tema do professor Atalá. Porque tenho que falar do Código Civil. Artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família. Este dispositivo é lamentável, é lastimável. E daí vão dizer, mas como? Trabalhou na comissão e critica esse dispositivo? Por que não melhorou? Por que não aprimorou naquela época? Exatamente pela razão antes exposta. Tivemos que seguir rigorosamente o que estava na Lei 9.278 de 1996. Claro. Este dispositivo, não é, professor Eduardo, desta lei, é que é realmente uma disposição de grande insegurança jurídica. Estabelece requisitos frouxos, relação meramente fática, sem prazo mínimo de duração, mero objetivo de constituição de família, mera convivência sem unicidade domiciliar.
prevista no artigo. Mas a fluidez é proposital. A fluidez é proposital. Fluidez, né, professor Eduardo? E isto aumenta o quê? Aumenta o mercado advocatício. É claro. E piora em muito a proteção às pessoas que vivem e que não vivem em união estável. Porque uma relação de namoro pode ser entendida como uma relação de união estável diante desses requisitos. E foi por isso que a ADEFAS, como amicus curiae, naquele tema de repercussão geral da equiparação dos efeitos sucessórios da união estável aos do casamento, se colocou contra a equiparação. Se colocou contra a equiparação. E não conseguiu, mas obteve um grande êxito. A não aplicação da herança necessária. Isto do 1845. Exata. Aos companheiros. E a liberdade testamentária. Ótimo. Ou seja, a possibilidade de exclusão ou de estabelecimento de legado da forma que bem entender um companheiro em relação ao outro companheiro, por testamento. Essa matéria ainda vai dar muito o que falar, viu, professor? Vai dar muito o que falar, professor Eduardo, professora Rosa, professor Cleiton, demais professores e assistência aqui presente. Aí, nós vamos para um outro tema, que é a monogamia. A monogamia no STF, no Supremo Tribunal Federal. Monogamia que é princípio estruturante da união estável, assim como é do casamento civil, artigo 226, caput. Isto. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, e não os homens e as mulheres. E monogamia que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4277 e na DPF 132, ao reconhecer a união homossexual como uma relação que pode ser havida como união estável e produzir os efeitos de uma união estável. Nessas duas ações, a DPF e a ADI, antes citadas, relatoria do ministro Aires Brito, deixou muito claro em todos os votos, inclusive do relator, que esta equiparação foi feita entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos. Estou lendo o voto do ministro Aires Brito. Segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva, ou seja, monogamia. Isto. E ministro Ricardo Lewandowski, apenas nos aspectos em que são assemelhados. Frase do ministro. Ministra Carmen Lúcia, atendidos os requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher. Ministro Gilmar Mendes, naquilo que for cabível. Ministro César Peluso, só podem ser aplicadas as normas correspondentes àquelas que no direito de família se aplicam à união estável entre o homem e a mulher. Portanto, monogamia. Desse modo, não são esses julgamentos feitos nestas ações pelo Supremo Tribunal Federal que podem apoiar qualquer tipo de ideia de poliamor, seja poliamor do concubinato, da relação paralela, do adultério, seja do tal poliamor consentido dos tais trisais. E eu bato nisto porque, e bato no sentido da expressão, né, com esta ênfase, porque continuam a querer fundamentar no Supremo, nestas ações antes referidas e no julgamento das mesmas, que a poligamia está acobertada pelo Supremo Tribunal Federal nestes julgamentos, quando não está. Então, imaginem a dificuldade que tivemos quando fomos trabalhar como amicus curiae no tema 529, possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes.
com o consequente rateio de pensão por morte. Nossa, nossa, nossa. Esse era o tema. Um tema que chamava para a relação homossexual, chamava para a relação homoafetiva. E o primeiro capítulo, o primeiro desenvolvimento do nosso amicus curiae foi exatamente mostrar ao Supremo que o tema estava mal formulado. Por quê? O recurso extraordinário se voltava à análise de uma relação de concubinato adulterina de um homem com o falecido. Portanto, não era a relação homossexual que estava em tela. Pouco importava, fosse homem, fosse mulher, o que importava ali era o paralelismo. Claro. E, depois de muito esforço, demonstramos, inclusive em despachos, em audiências, com vários ministros que nos receberam muitíssimo bem, muitos deles, não todos, nos receberam, mas muitos deles. E a tese foi firmada, com os fundamentos da nossa defas. A pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção da separação de fato no casamento, artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Tese, relatoria, ministro Alexandre de Moraes. Com os nossos sempre cumprimentos. Porque esta tese tem ali esta abrangência tão importante, já que no caso era uma união estável concorrente com outra união estável, já falou em casamento, aqui, o ministro, né, na tese aprovada lá no Supremo Tribunal Federal, e usou a expressão inclusive. Inclusive significa o quê? Para nenhum efeito de direito de família, direito das sucessões e também previdenciário. Por quê? As normas previdenciárias e a aplicação do direito previdenciário na pensão por morte, obviamente, se fundamentam, residem no direito de família. Que esse era um dos argumentos, estamos tratando aqui só de questões previdenciárias, de matéria... Ora, onde é que se funda, né, o direito previdenciário na pensão por morte na relação de família? Eu não posso deixar a minha pensão por morte para a minha funcionária do lar, por mais que eu quisesse. Nem para uma amiga que eventualmente possa ser uma pessoa necessitada. Eu posso deixar para quem? Para o meu companheiro. Já que meu filho é adulto. Então, se funda, obviamente, e vejam, né, a dificuldade. Foram 6 votos, ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli, ministro Nunes Marques. Contra os outros votos, e ministro é isto, 6 votos. Contra os votos divergentes do ministro Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. 6 contra 5. Bem, não parou por aí. Outro tema de repercussão geral. Tema 526. Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. Aqui, um casamento extinto pela morte e uma relação adulterina heterossexual.
Julgamento ocorrido depois do anterior, que foi em 2020, este em 2021, relatoria do ministro Dias Toffoli. Pasme. Aqui, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Roberto Barroso, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos e um voto vencido, ministro Fachin, para que se formasse a seguinte tese. É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Ótimo. Pensávamos na época, esta tese ela está praticamente vencida já pela primeira, né? Ou seja, perdeu o objeto, né? Mas não, ganhou, né, uma complementação fundamental dessas relações paralelas e adulterinas de longa duração. Aliás, diz o professor Ives Gandra que amante dura muito, esposa dura menos. São palavras do professor Ives, então eu ouso, não é? Eu ouso, né, citá-las aqui, professor Cleiton, com todo respeito, né? Mas, vejam, claro, complementar, importantíssima, né? Muito bem formulada também. E foi a ADEFAS que ofereceu os fundamentos também a esta decisão do Supremo Tribunal Federal e ao acórdão, tudo aqui está no nosso material, como amicus curiae. Então, aí, nós temos já somente 20 minutos, espero não ter que esgotar os 20 minutos, acabar muito antes. Professora, a senhora ainda tem 20 minutos para falar. Muito obrigada, mas eu não posso desrespeitar o tempo que a Rosa usou. A Rosa usou menos do que 1 hora, né, Rosa? Eu tenho que respeitar o mesmo tempo. Vou tentar, professor Eduardo. Eu não sou, né, tão objetiva quanto a professora Rosa. Então... Não, só não quero... Professora, eu não quero interromper o seu raciocínio, por favor, por questões temporais. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professores. Chegamos, então, à monogamia. É, indiscutivelmente, princípio estruturante do casamento e da união estável no nosso país. Eu não sei como é que a ARPEN apoia um congresso, como apoiou agora, recentemente feito, está na internet, para colocar outra vez em debate o poliamor. Eu não consigo entender uma instituição com tamanha seriedade fazer isto. Porque não é só o Supremo, não é só a Constituição Federal que o Supremo cumpriu nestas 2 teses de repercussão geral. Não é só. Também, naquele trisal, aquele poliamor consentido, não é? O Conselho Nacional de Justiça, em razão de um pedido de providências da nossa ADEFAS, em 2018, acórdão da relatoria do ministro Noronha, decidiu, por praticamente absoluta maioria, com apenas um voto em contrário, não existe poliamor como união estável no direito brasileiro. Não podem ser lavradas escrituras públicas de poliamor de 3, 4 ou 5 pessoas. Então, esse poliamor do adultério, ou esse poliamor consentido, né, entre todos, né, dos trisais, ele está banido do nosso ordenamento jurídico. Se ele existe no plano dos fatos, cada um que faça o que quiser, desde que não tenha, obviamente, crianças ali envolvidas, né? Menores envolvidos, mas cada um faça o que quiser, né? Só que não venha querer
a atribuição de direitos de família, direitos sucessórios, direitos previdenciários, direitos securitários, né? Porque naquelas escrituras que foram lavradas e que foram, obviamente, havidas como nulas sobre o tal poliamor dos trisais, não pensem que não estava ali muito claro o objetivo de proveito indevido, aproveitamento indevido. Para fins securitários, então, a seguradora de saúde teria que, com um titular, não é? Dar o mesmo benefício, quem sabe, para 4, 5 pessoas que vivessem o tal poliamor, né? Descontos na Receita Federal, não é? Muitas vezes multiplicados por supostos beneficiários ou dependentes na declaração de rendas, enfim. Não há a menor hipótese no nosso ordenamento jurídico hoje. Quem lida com o direito com seriedade, diante das teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que tem, claro, não seria desnecessário dizer, efeito vinculante e erga omnes, todas as teses de repercussão geral do STF assim são, não há quem possa defender relação paralela ou poliamor no direito brasileiro. Não há. Passo, então, rapidamente, ao outro tema de repercussão geral, que é o 1053, que está em tramitação, o recurso extraordinário respectivo no Supremo Tribunal Federal. E voltando ali, né, aqueles temas anteriores e as teses firmadas, eu quero dizer que o professor Nelson Neri foi um grande, né, coautor, não é, da petição inicial de um desses recursos, não é? No caso, inclusive, do tema 529, e nos ajudou sobremaneira nestes trabalhos. Minhas homenagens sempre ao querido professor Nelson Neri, professora Rosa. E tema 1053. Tema 1053, que é o seguinte. Vou ali ao tema, vou encontrar o tema já já. Separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência, poderia ser sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010. A ADEFAS já foi admitida como amicus curiae. Defendemos na sua atuação, a manutenção do Instituto da Separação como figura autônoma. Não defendemos que a separação seja requisito para o divórcio. Claro que não. Mas a subsistência autônoma. E o fazemos por inúmeras razões. Razões do direito brasileiro, razões também buscadas no direito comparado. Enquanto a separação, sabemos, extingue a sociedade conjugal, e eu falo de separação judicial ou extrajudicial, eu não estou falando de separação de fato, porque hoje há quem diga que separação de fato produz os mesmos efeitos da separação judicial ou extrajudicial. É de pasmar, né? Então, separação judicial ou extrajudicial extingue a sociedade conjugal. E o divórcio põe fim ao vínculo matrimonial, sabemos. E a Emenda Constitucional 66 de 2010 facilitou o divórcio, desobrigando os cônjuges da separação prévia. Ocorreu, inclusive, após essa emenda, uma recriação, nas palavras do ministro Barroso como doutrinador, com a possibilidade de aplicação das espécies dissolutórias da separação ao divórcio, em pedidos cumulados. E no Código de Processo Civil, foi mais uma batalha da nossa ADEFAS, conseguimos reintroduzir a separação. No artigo 23,
Isso na fase final também da sua tramitação, no artigo 23, no artigo 189, no artigo 731, no artigo 732, no artigo 733, né? Há quem diga que, e daí? Código de Processo Civil reintroduziu? E daí? É um código que passa por um processo legislativo muito mais duro do que qualquer outra lei infraconstitucional. É um código em que os debates são muito mais profundos. É um código, não é e daí? É um código. É um código procedimental respeitável e que tem ali o Instituto da Separação. Então, isso não é e daí, né? Esse tema, então, né? A ADEFAS defende a manutenção do Instituto da Separação no ordenamento e o IBDFAN pugna pela supressão da separação no ordenamento. Aliás, nos outros temas de repercussão geral citados, sempre as posições foram antagônicas dessas duas entidades, ou seja, da ADEFAS e do IBDFAN. Havia um julgamento pautado, foi retirado de pauta a relatoria do ministro Fux, quando o presidente, né, ele realmente não teria tempo, inclusive, né, para poder exercer a relatoria, então retirou de pauta, foi adiado ainda sem data marcada. Defendemos, então, em razão de, como eu disse, vários fundamentos. Fundamentos constitucionais. A matéria do Supremo está no Supremo. Fundamentos constitucionais que começam pela liberdade, direito à liberdade das pessoas escolherem a extinção do vínculo ou somente da sociedade conjugal, inclusive com a possibilidade de restabelecimento do casamento na separação judicial ou extrajudicial. Liberdade religiosa. O Brasil é um Estado laico, indiscutivelmente o é. E exatamente por ser um Estado laico, deve respeitar, na conformidade do próprio artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de crença e de exercício de direitos em razão da crença. O direito a regularizar o seu estado civil por meio da separação judicial ou extrajudicial, sem extinção do vínculo. O católico, hoje se diz, católico ortodoxo, todos deveriam ser ortodoxos, sabemos, mas hoje se diz o católico ortodoxo, que segue os cânones da sua religião, não pode se divorciar. Mas pode se separar, de acordo com o próprio Código Canônico. E liberdade está ali constando da Constituição Federal, de crença e exercício de direitos em razão da crença. Esta é a norma constitucional do artigo 5º, num de seus incisos. Portanto, isto já é um fundamento, ou são dois fundamentos que levam à manutenção do Instituto da Separação como autônomo. Porém, mais do que isso, esta saga contra a separação de alguns, ela não está nessa alegação falaciosa de que o Estado laico não permitiria a manutenção da separação. Não está. Isso é um véu que tentam colocar. A saga está na busca da revogação de todos os dispositivos do nosso Código Civil que regulam a separação na separação judicial, a espécie culposa e as consequências da decretação da culpa ou do grave descumprimento de dever do casamento, perda do direito à pensão
artigo 1724 do Código Civil. Não, 1724? Não. Desculpem, né? Não estou aqui com os dispositivos agora. União estável. Isto, dispositivo anterior, né? Perda... daqui a pouco o Eduardo me ajuda, né? Perda do direito à pensão alimentícia por quem descumpre dever conjugal. Claro. Perda do direito ao uso do nome por quem descumpre dever conjugal. Possibilidade de condenação em reparação de danos, se houver dano. Também descrito pela professora Rosa, moral e ou material. E por que esta busca desta revogação destes dispositivos? Dessas consequências da separação judicial, aspas, culposa, fundada no grave descumprimento do dever do casamento. Para banalizar o casamento, para transformar os deveres conjugais em deveres sem sanção jurídica. Dever sem sanção não é dever jurídico, é mera recomendação. E o que querem é exatamente, acho que é 1704, Eduardo, o que querem é exatamente banalizar esse núcleo familiar formado pelo casamento. Ou seja, se não tem dever de fidelidade que tenha sanção, viva a poligamia, viva o poliamor. É muito sério. Isso é muito grave. Não seria no casamento um contrato muito especial, mas é um contrato. Eu vejo a natureza jurídica do casamento como um contrato, eu sei que nem todos o enxergam, mas dentro dessa ideia que tem, não seria o casamento como um contrato tão especial que neste contrato tão especial não existiriam deveres, obrigações jurídicas com sanções pelos respectivos descumprimentos desses deveres ou pelos descumprimentos desses deveres. Então, termino, né? É 1704 mesmo, professor Eduardo? 1704. Perda do direito à pensão por quem descumpre dever do casamento, por culpa, né? Termino aqui, né? Desejando efetivamente uma ótima continuidade deste magnífico evento e convidando, se me permite, professor Cleiton, a todos que venham para a nossa DEFAS, né? Professor Cleiton é um eterno convidado nosso, sempre, 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 estamos sempre aqui com as nossas portas mais do que abertas, todos os nossos professores aqui presentes e todos que nos assistem. Basta ingressar no nosso site, www.adfas.org.br. Então, desculpa, professor, isso não é publicidade, é propaganda, porque é institucional, não é? E é para que nós possamos ter cada vez mais, né, valores tão importantes que já temos, juristas da maior e da melhor qualidade, e que venham tantos outros, não é? Para nos ajudar nessa luta constante pela segurança jurídica, pela família brasileira, pela proteção dos direitos da personalidade de todos os membros da família. Aliás, estatuto que tem este inciso exatamente por sugestão da professora Rosa Neri, que também é fundadora da DEFAS, assim como é o professor Eduardo, e que nos ajudou nesse estatuto. Estatuto que foi criado primeiramente naquele grupo, não é, professor Eduardo, que nós tínhamos pequenino, né? E que depois veio a ser, não é, aprimorado, e este inciso, eu me lembro muito bem, proteção dos direitos da personalidade, não é? Dos envolvidos, dos membros da família, sugestão da professora Rosa Neri. Muito obrigada a todos, muito obrigada por esta paciência. Cheguei em mais 17 minutos, professor. Não cheguei nos 20, né? Estou salva, professora Rosa.
Obrigado, professora. Ouvi-la é sempre um alento. Obrigado pelo bom senso, pela razoabilidade que regem todas as suas falas, toda a sua fala, todos os seus argumentos, e que por isso mesmo vêm imantados de legitimidade. Muito obrigado por esta aula, não só de família, de cidadania, que resgata o que é fundamental, não só no Brasil, em todo o mundo, que está desaparecendo, o resgate do valor da família. É na família que se forjam os destinos de uma nação. É no colo da mãe e dos pais que se forja o destino dos homens. E essa noção não tem ideologia que destrua, e não tem postura doutrinária que consiga solapar as bases fundamentais de qualquer organização social, a família. Muito obrigado, doutora Regina, pela sua luta incansável. Parabéns pelos excelentes resultados que já foram obtidos e que são de conhecimento não só dos membros da ADEFAS, mas de toda a sociedade brasileira. Aonde eu vou, para onde eu me desloco, eu ando muito pelo Brasil fazendo conferências e participando de congressos, de aulas. Quando eu falo da ADEFAS, imediatamente as pessoas reagem. É aquele organismo que vem defendendo os interesses da família brasileira. E eu digo sim, é exatamente isto. Muito obrigado, professora, por ter participado do nosso evento e pela mensagem maravilhosa que aqui ficou semeada. Eu sempre disse para meus alunos, antes do advento do século XXI, que o século XXI ia ser dominado pelas mulheres, e a presença da doutora Rosa Maria de Andrade Neri hoje de noite, e da doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, confirmou a minha tese, que está definitivamente implantada, não só no mundo jurídico brasileiro, mas em todo o mundo jurídico. Muito obrigado pela maravilhosa participação dessas duas intelectuais, desses grandes seres humanos que só honram a família jurídica brasileira. Retornem sempre à nossa terra, porque aqui serão sempre bem-vindas, muito bem-vindas. Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar aos senhores participantes que amanhã de manhã nós daremos continuidade ao nosso evento, dia 18 de outubro, com início às 9 horas, como hoje de manhã, com a palestra do doutor Alfredo de Assis Gonçalves Neto. E às 10 horas falará sobre direito empresarial. E às 10 horas a fala do doutor Sérgio Said Stout Júnior, pela manhã. À noite, às 19 horas, a conferência do doutor Paulo Roberto Nalim sobre contratos. E como a doutora Regina já tinha adiantado na sua apresentação, nós encerramos o nosso evento a partir das 20 horas com a conferência do doutor Atalá Correia, que falará sobre direito das sucessões. Mais uma vez, o meu agradecimento penhorado à participação dessas duas intelectuais de primeira grandeza, que só honram a família jurídica brasileira. E, é claro, estão presentes sempre no meu coração e na minha mente. Obrigado, professoras. Obrigado a todos.